A Revolta dos 18 do Forte, oficialmente chamada de Revolta do Forte de Copacabana, ocorreu nos dias 5 e 6 de julho de 1922, no Rio de Janeiro, então capital federal, e marcou o início do movimento conhecido como tenentismo, uma série de rebeliões protagonizadas por jovens oficiais do Exército Brasileiro durante a década de 1920, em oposição ao sistema político da Primeira República. O contexto da revolta está diretamente ligado à crise do regime oligárquico conhecido como política do café com leite, que garantia a alternância no poder entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Em 1º de março de 1922, ocorreu a eleição presidencial vencida oficialmente por Arthur Bernardes, então presidente de Minas Gerais. Seu principal adversário foi Nilo Peçanha, candidato da Reação Republicana, uma aliança política formada por estados dissidentes como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco, que denunciavam fraudes eleitorais e a concentração do poder político nas mãos das oligarquias paulistas e mineiras. A insatisfação com o resultado eleitoral encontrou forte eco entre oficiais intermediários do Exército, especialmente tenentes e capitães, que criticavam a corrupção do sistema político, o voto aberto, o controle eleitoral exercido pelos coronéis e o desprestígio das Forças Armadas na vida pública. Esse descontentamento aumentou em outubro de 1921, quando vieram a público cartas falsas atribuídas a Arthur Bernardes, nas quais ele supostamente ofendia o Exército e o Marechal Hermes da Fonseca, ex-presidente da República e então presidente do Clube Militar. Embora depois comprovadamente falsas, as cartas agravaram a crise entre o governo civil e os militares. Em junho de 1922, o presidente Epitácio Pessoa, que encerrava seu mandato, determinou a prisão de Hermes da Fonseca e o fechamento do Clube Militar, após o Marechal criticar a intervenção federal em Pernambuco. Essas medidas foram interpretadas como perseguição política aos militares e funcionaram como o estopim imediato da revolta. O plano dos conspiradores previa um levante simultâneo de várias unidades militares no Rio de Janeiro, incluindo a Vila Militar, a Escola Militar do Realengo e fortes da Baía de Guanabara, além de rebeliões em outros estados. No entanto, o governo descobriu a conspiração e neutralizou a maioria dos focos rebeldes antes que entrassem em ação. Assim, o movimento fracassou em quase todo o país. No Rio de Janeiro, apenas 3 focos efetivos ocorreram: a Escola Militar do Realengo, que entrou em confronto com tropas legalistas e foi rapidamente derrotada; pequenos distúrbios em Niterói; e o Forte de Copacabana, que se tornou o principal símbolo da revolta. A partir da madrugada de 5 de julho de 1922, o Forte de Copacabana passou a bombardear posições governistas e foi cercado por tropas do Exército e por navios da Marinha, incluindo encouraçados que bombardearam o forte. Após cerca de 30 horas de cerco, com o fracasso total do movimento em outros pontos do país, a maior parte da guarnição se rendeu. Permaneceram no forte cerca de 28 homens, entre oficiais, praças e civis. Liderados pelos tenentes Antônio de Siqueira Campos e Eduardo Gomes, os revoltosos decidiram sair do forte e marchar pela Avenida Atlântica, em Copacabana, com o objetivo simbólico de resistir até a morte. No dia 6 de julho de 1922, o grupo enfrentou tropas legalistas muito superiores em número e armamento. O confronto ocorreu nas proximidades da atual Praça do Lido. A maioria dos revoltosos foi morta durante o combate. Apenas 2 oficiais sobreviveram, Siqueira Campos e Eduardo Gomes, que ficaram gravemente feridos e foram presos. Apesar de o número real de combatentes não ser exatamente de 18, a expressão, os 18 do Forte, foi consagrada pela imprensa e passou a simbolizar o episódio. Do ponto de vista político, a revolta dos 18 do Forte foi um fracasso militar, mas teve enorme impacto simbólico. Ela marcou o surgimento do tenentismo, movimento que defendia reformas como o voto secreto, o fim das fraudes eleitorais, a moralização da administração pública e maior participação do Exército na vida política. Durante o governo de Arthur Bernardes, de 1922 a 1926, novas revoltas tenentistas ocorreriam, incluindo a Revolta Paulista de 1924 e a formação da Coluna Prestes. A longo prazo, o tenentismo contribuiu para o enfraquecimento da Primeira República e para a Revolução de 1930, que encerrou definitivamente o regime oligárquico e levou Getúlio Vargas ao poder.